Olá, sejam muito bem-vindos ao Curativa Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio e a gente convida vocês a caminhar com a gente nessa jornada de conhecimento nesse podcast. Meu nome é Daniel, sou médico geriatra e paliativista aqui em João Pessoa e a gente inicia com o grande objetivo nessa nossa empreitada com o podcast, que é oferecer conteúdo educativo de excelência em medicina, promovendo conhecimento, reflexão e entrevistas com especialistas de forma acessível e leve. Eu não podia começar essa jornada sozinho. Eu estou acompanhado aqui e espero estar acompanhado também nos próximos episódios por muito tempo por esses dois colegas que estão aqui comigo, que eu quero que eles se apresentem também, por favor. Maravilha, é um prazer estar aqui com o Daniel, junto de Jamerson, fazendo essa nova empreitada aí. Meu nome é Cláudio, eu também sou geriatra com área de atuação em oncogeriatria e eu tô aqui para contribuir com vocês, para a gente trazer esse conhecimento aí mastigado, para poder melhorar a prática clínica, não só de médicos geriatras, como também de médicos não geriatras, que a gente sabe hoje que lidar com idoso faz parte de qualquer prática, não só de médicos, mas também de qualquer profissional de saúde. Então a gente vai tentar trazer os conhecimentos mais relevantes de uma forma bem prática para vocês, para melhorar a prática de todo mundo. Meu nome é Jamerson de Carvalho, sou geriatra também. Minha área de atuação é neuropsiquiatria geriátrica e o objetivo da gente é tentar traduzir esse mundo da geriatria que parece tão distante, mas na realidade é cada vez mais presente. Perfeito, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês para esse primeiro episódio. E como primeiro episódio, a gente traz o tema que todos nós consideramos muito importantes na realidade do dia a dia de hoje. Uma população que envelhece, numa população que adquire e desenvolve doenças crônicas para a vida, a gente precisa atentar para uma questão importante. Hipertensão, diabetes e tabagismo tem alguma relação com a evolução e incidência de demências em idosos? A gente traz aqui um artigo publicado pelo JAMA Neurology, chamado Contribution of Modifiable Midlife and Late Life Vascular Risk Factors to Incident Dementia, ou seja, a contribuição de fatores de risco modificáveis na idade adulta e na idade avançada na incidência de demência. Tá? É um estudo que foi publicado pelo JAMA, agora em julho de 2025, que tem pesquisadores do Johns Hopkins relacionados nesse estudo, os principais autores, e um estudo muito interessante. Nesse momento, a gente entende que os riscos cardiovasculares são muito importantes para essa situação da incidência de demência na fase de vida mais avançada, onde demência de Alzheimer está relacionado, por exemplo, à evolução com placas de proteína beta-amiloide, que é um processo eminentemente vascular. Será que hipertensão, diabetes e tabagismo têm relação com esse processo? Um estudo recente, o ARIC-NCS, que quando a gente vai ver o nome do estudo, Atherosclerosis Risk in Communities, o Neurocognitive Study, ARIC-NCS, mostrou que esses três fatores são os principais relacionados a fatores de risco, a incidência, aumento do risco de demência de Alzheimer. E aí, esse novo estudo busca trazer essa relação para pacientes mais jovens e acompanhar esses pacientes nesse processo de longa data. Então, eles pegaram adultos de 45 a 64 anos, lá em 87, lá na década de 80, de 4 comunidades americanas, do Mississippi, da Carolina do Norte, de Minneapolis e de Maryland, e acompanharam esses pacientes por 33 anos, um tempo bastante considerável. Um grupo de em torno de 12.274 pacientes. E eles evidenciam, a partir desse estudo, que existe um fator atribuível à população que beira entre 22% a 44%, né, desses fatores de risco quando associados à incidência de demência. Algo que nos estudos anteriores não passava de 6% a 11%. No estudo do Lancet, cada fator desse que eu falei, hipertensão, diabetes e tabagismo, tem 2% cada, ou seja, a soma deles 6%. E quando eles analisam no ARIC, esses dados elevam para 22% a 44%. É muito grande essa relação e aqui a gente vai discutir um pouco sobre esse artigo.
Cláudio, Jamerson, vocês têm alguma opinião? Não só os três, né? Um dos três, né? Que ele mostra. Que os três fatores que eles falam é hipertensão, não é isso? Diabetes e tabagismo. Ele fala que existe um aumento na incidência de 22 até 44, o que surpreendeu, né? A gente sempre achou que os fatores vasculares contribuíam somente para a demência vascular, né? Mas, além desse artigo levar para uma linha que é uma tendência, né? Porque se a gente pensar e voltar atrás, a gente está praticamente onde o Alois Alzheimer estava, no ponto de vista de descoberta de patologia. Praticamente estamos nas placas beta-amiloides e os... Não saímos muito disso, né? Não saímos muito disso. E eu, pensando aqui, morar em Viena em 1905 devia ser arretado, porque tava Alzheimer num canto, Freud do outro lado da rua. era o centro da... E Vitor Frankl na outra esquina. Brigando com Jung. Exatamente. Acho que era uma cidade um pouco movimentada. Essa questão que Jamerson comentou do pelo menos um, né, fator de risco, é importante destacar desse artigo, porque ele teve algumas sacadas metodológicas aí importantes. A resposta para a pergunta hipertensão, diabetes e tabagismo influencia para a demência, ninguém aqui acho que se atreveria a dizer que não, né? A gente já tem esse conhecimento já de que sim, influencia. A grande coisa desse artigo, o grande ouro, né, desse artigo foi trazer uma quantificação para a gente e uma quantificação que surpreendeu. Como o Jamerson falou, Daniel falou que chegou aí dos 20% aos 40%. Então tem duas coisas da metodologia dele que eu acho que vale a pena a gente destacar que foram interessantes. A primeira, não só obviamente como foi feito o desenho, né, um braço desse arique, não vou me atrever a falar em inglês aí como Daniel, que é uma coorte lá dos Estados Unidos muito grande. Eles pegaram, estratificaram, então, pacientes de 45 a 55, de 55 a 65 e 65 a 75 anos, para ver o quanto o fator de risco influenciava em cada etapa da vida. Então, pessoas mais novas, então, ali entrando ainda, né, na velhice, de 45, 55, pessoas na porta, de 55, 65, e realmente os verdadeiros idosos. Na questão de definição dos fatores de risco, hipertensão, diabetes e tabagismo, acho que não temos nada a comentar, porque tudo foi feito ali segundo os conformes, também como diagnóstico de demência. Mas a grande sacada dele está nessa. Eles não calcularam somente para um fator de risco. Eles fizeram como se fosse uma nova variável. Eles juntaram pelo menos um fator de risco. Então, você ter pelo menos um desses 3 fatores de risco, o quanto influencia para o desenvolvimento de uma demência. E ainda a segunda sacada deles, que foi o valor grande do artigo, que ele chamou lá de PAF, que é o fator atribuível à população. Então, quanto daquela população que desenvolveu demência não teria demência se não tivesse os fatores de risco? E é isso que vai responder o final desse artigo. Então, se a gente não entender o conceito do fator atribuível à população, a gente não vai conseguir entender qual é o dado que ele trouxe para a gente lá no final. E é um desenho metodológico bonito do artigo, porque eles fizeram análises para tentar tirar as confusões dali. E uma outra análise que a gente precisa também comentar até o final desse podcast é o fato do diagnóstico antes dos 80 anos, depois dos 80 anos e do ApoE4, que foi um dos primeiros artigos aí que conseguiu separar esses fatores de risco para o ApoE4, que é um fator dependente para os tipos de demência. E com dados interessantes também. Então, eles pegam o ARIC, os dados do ARIC, e analisam algumas visitas, a primeira visita, a quarta visita e a quinta visita do ARIC, que ocorreu a primeira entre 87 e 89, a quarta entre 96 e 98 e a quinta entre 2011 e 2013, para fazer esse acompanhamento desses pacientes. Eles incluem apenas pacientes brancos e a população negra americana desse estudo, então tem uma questão aí de globalização dos resultados, mas que traz dados importantes para a gente, apesar disso, né? E conseguiu acompanhar esses pacientes a partir dessa avaliação de múltiplos fatores de risco relacionados, principalmente esses 3. O que ele considerou o paciente com hipertensão? Era o paciente que apresentava pressão arterial acima de 130 por 80, diferente do valor do sétimo joint,
que é 140 por 90, a gente sabe, mas eles foram um pouco mais restritos em relação ao diagnóstico de hipertensão. Ou o paciente tinha 130 por 80, ou já fazia uso de algum medicamento Isso. para esse tratamento. Diabetes, ele considerava o paciente com duas glicemias acima de 126, isoladas, ou hemoglobina glicada acima de 6,5%, ou acima de 200, ou o uso de medicamento Algum para antidiabético. antidiabético, que já fazia uso o paciente. E o tabagismo baseado no relato de tabagismo, sim ou não, tabagismo presente ou não, tá certo? Então, esses dados são importantes porque quando a gente analisa pacientes mais jovens, os resultados deles foram ainda mais positivos para a evolução para a demência, né? E nesse sentido, além desses dados, eles acompanharam também outras covariáveis, como idade, sexo, raça, educação, nível educacional, como o Claudio falou, a questão do APOE4 e fatores que estavam relacionados a essa evolução para demência. Alguma opinião a mais em relação à questão da metodologia, pessoal? Não, achei, assim, bem corajoso o artigo, né? Você acompanhar por 30 anos É muita e propor disposição. essa análise meio que vendo o escuro vendo a sombra do fator de risco, né? Que são aqueles que não teriam. Acho que isso acho que é como o Claudinho disse, é o brilho do artigo Do mesmo. artigo. Seria muito difícil realmente a gente pegar e fazer começar uma coorte agora, por exemplo, para ver dados nossos aqui. Acho que é super interessante que em algum momento a gente faça, mas realmente, como é que a gente vai fazer um estudo acompanhando 33 pacientes agora e ter esses dados? Esse aqui é o melhor dado que a gente tem disponível para a população, até mesmo a população brasileira nesse momento, relacionada a essa condição. Exato. Tem um estudo tão grande desse, né? Com tantas pessoas e, querendo ou não, com tantos dados assim, apesar eu não vou chamar nem de erro, de falha, porque, pô, difícil criticar alguém melhor do que eu, mas eu acho que seria mais elegante, né, a amostra dos dados se a gente tivesse mais detalhes sobre essa hipertensão, se foi no controle, se ele usava 2, 3 medicamentos, os diabéticos, se estava na meta, se ele conseguiu controlar direito ao longo desses 33 anos, porque eu acho que isso faz diferença. Uma coisa é o paciente ter hipertensão, outra coisa é ele ter uma hipertensão descontrolada durante anos. Uma coisa é ele ter diabetes, outra coisa é ele ter uma diabetes descontrolada durante anos. Então, é o fato, ter ou não ter, né? Tratar ou não tratar. Isso é importante, Claudinho, porque eu vejo na prática clínica, e eu sempre lia quando eu estudava demência vascular e tratamento, que a otimização metabólica melhora os sintomas cognitivos do paciente. E é verdade, se você tem diabetes e controla o diabetes, se você tem hipertensão e controla a hipertensão, o paciente melhora, não não se cura da demência, mas a melhora nos scores, melhora na funcionalidade, melhora no comportamento. Então, metabolicamente faz sentido o artigo, porque ele segue um padrão lógico de raciocínio. Outra coisa também interessante é quebrar o paradigma único de que só é uma doença neurodegenerativa, que é o que esse artigo propõe. Que a gente não tem nada a fazer com isso, né? Exatamente. E sim, uma parte da demência, retirando a demência vascular, obviamente, é uma vasculopatia. A gente pode dizer que a doença de Alzheimer também é um tipo de vasculopatia. Perfeito. Ainda mais quando a gente junta com a demência vascular, ou demência mista, que está crescendo muito, né? A gente está vendo que, na verdade, muitos dos Alzheimer que a gente achava, muitas das vasculares que a gente achava, são demências mistas aí nessa história, porque tem muito essa questão vascular ali na gênese, né, da doença, na fisiopatologia microscópica, digamos assim. O metabolismo celular, ele é interferido pela hipertensão, pela diabetes, tabagismo e outros fatores de risco. Mas eu não sei você, Daniel, mas para mim é muito difícil eu atribuir um diagnóstico de doença de Alzheimer numa pessoa que começa a ter alteração cognitiva aos 89 anos. É difícil. É difícil. É difícil. E tem que ter outro nome para isso. E o nome para isso passa por uma vasculopatia, eu acho. Uma vasculopatia.
E realmente é uma situação que muitas vezes, em muitas situações, os pacientes chegam para a gente dizendo demência senil, mas não é. Não existe demência senil, é importante deixar isso muito claro. A gente precisa sempre ir na causa do problema e demência senil não é um termo adequado, principalmente em geriatria e neurologia, tá certo? Muitas vezes essas demências são demências mistas, vasculares, aonde o paciente evolui com microangiopatia, que está relacionada a fatores de risco de evolução de longos períodos, acúmulos de proteínas que levam ao processo demencial. A gente tem realmente na gênese da demência de Alzheimer a evolução com placas de beta-amiloide, na gênese da demência acompanhada da evolução de emaranhados neurofibrilares. É claro que a demência ela tende a dar o processo cognitivo ele tende a dar uma acelerada no momento em que os emaranhados surgem associado às placas beta-amiloide. Eu posso ter placas beta-amiloide sem necessariamente ter demência, e eu posso ter demência sem placa beta-amiloide. Então, é um processo ainda que os estudos ainda são cada vez mais positivos relacionados à questão do emaranhado neurofibrilar, mas as placas beta-amiloide, cada vez a gente tem essa discussão de o que elas fazem. E muitas vezes, ultimamente, ainda mais com os medicamentos anti-amiloides, é a percepção de que a placa ela ativa o emaranhado. E o emaranhado gera Ela é um gatilho a para o neurodegeneração. desenvolvimento E outra fibrulares. relação entre demência e vasculopatia é as drogas anti-beta-amiloides. Quais são os principais efeitos colaterais? Áreas Vasculares. são efeitos vasculares, porque é aquilo que acontece. E aí, fazendo um desenho bem básico do que é a placa beta-amiloide. Ela é um band-aid pro vaso intracerebral. Basicamente isso. Ela é um band-aid onde a gente tem um extravasamento de proteínas nesse cérebro e o band-aid de beta-amiloide é colocado ali para evitar esse extravasamento de proteínas. Só que ao mesmo tempo que ele impede o extravasamento, ele impede que nutrientes Também cheguem no neurônio, gerando a neurodegeneração no local. E aí, quando eu vou lá com um medicamento que retira esse beta-amiloide, eu retiro o band-aid. E eu gero um processo que pode levar a edema e a sangramento intracraniano. Hemorragia. Eu lembro de no meu TCC eu fiz com a doutora Cláudia Suemoto. E aí a gente estava avaliando a relação de aterosclerose com demência. Se os pacientes que têm mais aterosclerose no exame patológico, na necrópsia, a gente poderia dar o diagnóstico de demência. A gente não conseguiu encontrar muita relação. Talvez porque a gente não soube procurar ainda com as ferramentas estatísticas direito. Mas eu lembro que eu li um artigo que me chamou muita atenção, que a aterosclerose intracraniana, sim, estava relacionado com mais diagnósticos de demência. Eu digo, putz, então isso casa realmente com a questão da vasculopatia. E até um dado importante do ARIC, porque hipercolesterolemia, dislipidemia não esteve relacionado no ARIC à evolução de incidência de demência, tá? Eu ainda tenho as minhas ressalvas, eu ainda acho que é uma questão estatística. Isso. Eu não me atrevo a deixar o paciente dislipidêmico sem ser tratado aqui ainda, tá? Eu acredito que tem alguma relação aí, só ainda não descobriu, talvez o N, para ter um poder que mostre isso. Tá faltando um cálculo estatístico correto. Exatamente. Que faz sentido biologicamente a coisa. Mas o ARIC não mostrou a relação com hipercolesterolemia e incidência de demência. De novo, isso não quer dizer que você vai deixar seu paciente com colesterol de 300 porque não teve relação não, viu? Eu não tenho essa coragem. Mas casa com o que os cardiologistas já falam há algum tempo, né? Que assim, o colesterol alto em si não é muito problema, né? A gente tem outros fatores a avaliar, tá vindo muito na moda a apolipoproteína e tudo mais. De forma geral, a gente continua com o nosso conceito anterior. Colesterol bem controladinho é um fator importante para a saúde de quem está em casa. Queria te perguntar, Daniel, para a gente tá falando muito do artigo, mas só para reforçar, qual foi o achado desse artigo assim que você pode trazer para a gente? Qual é a força do impacto desses fatores de risco para o desenvolvimento de demências? Perfeito. Eu acho que a questão do artigo de acompanhar essa população por tanto tempo, ela trouxe a ideia desse, como a gente já tinha conversado aqui um pouco antes, desse acúmulo de risco a partir da presença dessas condições na vida das pessoas. Então, com o tempo, a hipertensão, a diabetes,
o tabagismo, eles estão associados a um acúmulo de risco que no final desse processo tende a gerar o quadro cognitivo. E isso, nesse estudo, mostrou de 22% a 44%. O que antes a gente estimava que a gente tinha 45% de fatores de risco modificáveis, o estudo do Lancet mostra isso, o último report do Lancet de 2024 mostra isso. Esse estudo traz que 44% disso é só quadro vascular relacionado à hipertensão, diabetes e tabagismo. É muito mais importante do que a gente imaginava. Se isso vai ser replicado em outros estudos, ainda estamos por ver. Eu acho que é difícil ter um estudo que acompanhe por tanto tempo para dar um dado semelhante, mas esse acompanhamento mostra que esse risco por tanto tempo gera, nesse período de vida, em 30 anos, 40 anos, um risco considerável para a evolução para a demência. Então, se eu tenho um paciente jovem com essa condição, eu tenho que ser muito ativo no seu tratamento. Eu não posso deixar passar. Eu não posso deixar um paciente ter um quadro descompensado de hipertensão, diabetes ou se manter fumando. E é pré-contemplativa e nem pensa em parar de fumar, mas é minha obrigação como profissional de saúde toda consulta ir lá e rastrear esse paciente para ver se ele está preparado para parar. Tocar no assunto. Tocar no assunto. Eu não posso deixar passar isso. E quantos de nós estamos preparados como profissionais clínicos, mas aqui eu deixo o clínico, mas e o cirurgião, e o ortopedista? A gente precisa perguntar isso periodicamente nas nossas consultas, no mínimo uma vez por ano, vai. Tá fumando? Não pensa em parar. Fazer o CAGE, pelo menos. Aumentou a quantidade de cigarro? Diminuiu a Eu quantidade de sempre cigarro? faço Como o é que CAGE, porque eu vou aplicar uma escala aqui no senhor, se o quer, eles quero. Aí eu falo do CAGE, aí aquelas perguntas se sente incomodado, se são reflexivas também, né? Eles pensam com o CAGE, em vez só de perguntar sobre isso. E aí eu puxo o gancho porque o Daniel falou da questão do tempo de exposição, né? Que a gente tá vendo isso cada vez mais forte, porque a gente tá começando agora, com os anos se passando, a ter acesso a dados de acompanhamento por mais tempo. Então, o tempo de exposição ao fator de risco é uma coisa definidora para o tamanho daquele risco. Isso é importante porque vocês devem observar que está chegando cada vez pacientes mais novos nos nossos consultórios. Então o geriatra já não está mais só atendendo as pessoas de 80 anos, 75 anos. A gente está começando a atender pessoas de 45, 50 que estão desejando fazer uma prevenção, um planejamento de envelhecimento saudável. Deixa eu fazer uma pausa. Com quantos anos a pessoa deve procurar um geriatra? Eita, a gente precisa de um episódio de 3 horas só para falar sobre isso. Você ouve essa pergunta sempre? O tempo todo. O tempo todo. Eu sempre respondo que se você está precisando passar com geriatra, é porque você deveria ter passado antes. Boa. Passe antes porque você quer, para não passar depois porque precisa. Então, assim, não tem uma idade não, mas 40, 45... É o que eu digo. A minha justificativa é nessa idade que as doenças crônicas incidem, começam, e você faz os rastreios. Eu tento dar essa justificativa. Mas eu atendo paciente familiar, né? Acaba que, doutor, você é médico da minha mãe, atende a minha filha e não sei o quê. Mas geralmente eu digo 40 anos, para não dar uma resposta muito longa, né? E aí, você falando disso, eu lembrei uma coisa que eu sempre digo com os pacientes no consultório. O infarto que você teve aos 70 anos começou aos 50. O infarto que você teve, o AVC que você teve aos 80 anos começou aos 65. Agora, com esse artigo, a gente pode dizer a demência que você evoluiu com seus 70 anos começou lá atrás, nos seus 50 anos. Eu digo isso para reforçar com esses pacientes a importância deles começarem a ter um planejamento de envelhecimento saudável. Porque a gente está vendo um evento final, infarto, AVC, demência. Mas a história começou a ser contada 10 anos antes, 15 anos antes, quando ele começou a se descuidar com a pressão, com a diabetes, as taxas começaram a alterar, foi empurrando com a barriga, foi fazendo um tratamento meio lá, meio cá, e aí a coisa foi progredindo e evoluindo. Então a gente precisa ter uma certa rigorosidade com as pessoas mais novas mesmo, para fazer esse tratamento, que é o que eu acho que esse artigo mudaria na minha prática. Eu acho que é o ponto central desse artigo, essa informação que ele traz para esse acompanhamento dos pacientes mais jovens, e que realmente ratifica a necessidade de ser restrito, ser cuidadoso com esses pacientes mais jovens. Mas fazendo um contraponto aqui, vocês não acharam demais, não? 44%?
Acho que é bastante. Acho que é bastante. Mas é algo que, como eu falei, eu não tenho um estudo, um dado que contradiga esse ponto nesse momento. Então, o que eu posso fazer de básico para esse paciente é ter um ótimo controle dele, é oferecer esse ótimo controle para esse paciente. Então, isso é provado por A mais B que é benéfico. Então, a minha prática, ela mudaria a partir desse artigo, a partir dessas informações. Acho que isso não traria malefício. Pelo contrário, traria benefício. Em outros aspectos, que talvez não demência no futuro, talvez a gente descubra que não seja 44%, que seja 22%, que seja, talvez, que seja um, mas vamos dizer que seja 22%, porque o dado variou de 22% a 44%. Mas 22% ainda é muito elevado comparado com os dados que a gente tinha anteriormente. Então, pensando no melhor cenário possível, 22% ainda é muito alto. Então, eu não tenho nenhum dado para refutar e eu não tenho, nesse momento, por que refutar. Porque o tratamento ele também é benéfico para outras condições de saúde. Esse é um ponto. É claro que a gente precisa ter muito cuidado, que a gente está falando de pacientes jovens. A gente está falando de pacientes dos seus 45 aos seus 75 anos de idade. Eu não estou falando de idoso frágil. E aí a situação muda da água para o vinho quando eu estou falando do idoso frágil. O idoso frágil, ele vai ter problemas não tanto pela hipertensão, mas o contrário, ele vai ter a hipotensão da polifarmácia. E aí, nesse sentido, a gente tem que ser cuidadoso com esse paciente. De repente, tolerar algumas coisas que no paciente mais jovem eu não tolero, mas no frágil, de repente, uma hemoglobina glicada de 7,5, não sei, tem problema sim. De repente, no paciente mais frágil, uma pressão de 13/8 não seja nenhum problema para esse paciente, mas uma pressão de 11/6 que vai levar a hipotensões posturais, a quedas, fraturas de fêmur, e aí todo o encadeamento iatrogênico que a gente percebe nesses pacientes. Que disso aí vem. Eu queria só levantar uma pergunta sobre esse artigo, porque a gente estava falando que se a demência tem uma fisiopatologia ali vasculopata, por que os pacientes acima dos 80 anos reduziu tanto a incidência, segundo esse artigo, de fatores de risco cardiovasculares? O que será que vocês acham que explicaria isso? Porque ele viu que esses fatores de risco cardiovasculares, de hipertensão, diabetes e tabagismo, a influência deles no desenvolvimento de demência depois dos 80 anos é bem menor. Acredito que aí foi uma questão metodológica. Ótimo. Uma questão da seleção dos pacientes após 80 Perfeito. anos, onde os que tinham o fator de risco, eles caíram antes. Exato. Eles não chegaram aos 80 anos para serem comparados. Foram os que sobraram. Exatamente. É como você encontrar obesidade, fator protetor de demência, né? Porque ele nem chega ao tempo de desenvolver. Né? É tipo Okinawa. Né? Sim, as Blue Zones, né? As Blue Zones são outra discussão que a gente pode marcar aqui outro momento para discutir, que sempre gera uma boa discussão aí. Só para esclarecer, existe uma ilha no Japão que tem uma prevalência imensa de centenários, que é a ilha de Okinawa. Aí, sempre estudam essa para tentar descobrir por que lá. E uma curiosidade, Daniel, os idosos estão virando um problema no Japão, porque estão vivendo demais. Estão sendo abandonados. Mas acontece e tá acontecendo mesmo. Tem idoso que tá cometendo pequenos delitos para poder ser preso e poder ser cuidado na prisão. Isso aí é relato que a gente ouve hoje em dia, né? Mas as questões das Blue Zones é delicada, eu vou só falar isso, porque se discute hoje se esses dados das Blue Zones não são, na verdade, fraude no processo de documentação desses idosos que eventualmente falecem e ninguém documenta, continuam mantém os benefícios sociais que esses idosos recebiam para as famílias poderem receber, porque são regiões mais empobrecidas do Japão, por exemplo, mas tem na Itália, tem em vários outros lugares do mundo. É o tio Paulo do Japão, então, igual aquela mulher que levou o cadeirante para receber o benefício INSS. Tem vários tio Paulos, então, também que ficou um idoso que passou 6 meses em casa e os filhos recebendo a pensão e ele... Aí os vizinhos sentiram o cheiro, tudo, e foi recente. Bizarro. Então, isso é bizarro. Isso aí traz realmente a questão da miséria humana, né? Porque eu acredito que ninguém faz isso à toa, faz isso a partir de um desespero. E, enfim, acho que a gente não tá aqui para julgar, mas para tentar tratar essa situação da melhor maneira possível. Uma outra discussão que eu trago é em relação à polipoproteína E4. Porque
a apolipoproteína E4, quando os pacientes que não tinham essa mutação, né, essa variante da apolipoproteína, tiveram maior associação com risco vascular. O que vocês acham disso? Eu acho que corrobora tudo que a gente conversou, porque se você tem o ApoE4, é provável que você vá mais para o lado neurológico da fisiopatologia do que para o lado vascular. Perfeito. E se você não tem você ainda assim vai terminar tendo Alzheimer, mas pelo braço vasculopata da fisiopatologia. Exatamente. Eu acho que isso estaria dentro de tudo que foi conversado aqui até então. É um viés de patologia, né? Viés de origem. E de patologia que a gente nem entende muito ainda. Né? Exatamente. Quando você define que que é demência de Alzheimer, basicamente esse paciente ele vai para um lado do espectro. E aí, quando o paciente com apolipoproteína E4, ele evolui com um quadro demencial, ele claramente sai dessa contagem, não dá tempo de desenvolver todo o quadro vascular como avaliado pelo estudo. E essa é a razão dele não acompanhar. Assim, pensando até mesmo nesse momento em concluir, na conclusão desse estudo. Esse estudo mostrou que esses 3 fatores de risco, a presença de um deles já esteve relacionado a esse aumento do risco de demência. A gente entende que muda a nossa prática clínica no sentido de que a gente vai prestar mais atenção nesse processo. A gente recomenda que você que está acompanhando que também preste atenção nesse paciente hipertenso, nesse paciente diabético, no paciente tabagista. E não só no paciente, mas se você tem um pai, mãe, conhecido que apresenta, fala para ele também, pede para ele... Ou você também. Ou você mesmo. Ou você mesmo, né? Então, isso aí é importante. Mas aqui eu pergunto para vocês, qual é a nota que vocês dão para esse artigo? A pergunta é, que nota nós damos para modificar? Qual a nota que vocês dão para a qualidade do artigo, por quanto esse artigo é relevante, quanto ele modifica a sua relação com a sua prática profissional hoje? Ele reforça a prática e o conselho. E os conselhos de médico. Mas eu achei que há alguns furos na metodologia que não desabam no artigo, porque o artigo é muito bonito. Mas não vai mudar muito minha prática clínica, porque é uma coisa que eu já fazia. Então, por isso, eu sugiro 3,5. 3,5. Terminou no 3,5. Pronto. Estava conversando sobre isso antes do podcast, do episódio. E eu concordo com 3,5, viu? Eu concordo com 3,5. Mas é uma questão realmente que ele não traz uma informação... Sim, dizendo de 0 a 5, né? De 0 a 5. De 0 a 5, 5, claro. De 0 a 5. 3,5 que dá 7. De 0 a 10, vai. Mas 3,5. Mas esse artigo, ele traz informações importantes, sim. Ele não modifica no sentido de que nós continuamos a nos preocupar com pacientes jovens que têm essas condições, mas talvez agora com uma preocupação específica nesse sentido, entendendo que é um fator de risco considerável para essas condições. Então, já prestava atenção. Agora prestar talvez 22 a 44%, um pouquinho mais de atenção. E da rigorosidade nas metas das pessoas robustas, né? Pessoas mais novas e os idosos robustos, a gente perdeu um pouco dessa questão que eu vejo muito geriatra, né? De aceitar o mais ou menos, porque já está idoso. Não necessariamente. Como o Daniel falou, se for um idoso frágil, ok, a gente precisa rever as metas. Mas o cara ali com seus 65 anos, hoje ele tem uma expectativa de vida, se ele for um robusto, dependendo do seu estado, 20 anos para frente, 25 anos para frente, a gente precisa otimizar o tratamento desse paciente. E não posso sair daqui sem falar. Primeiro tratamento para hipertensão, para diabetes, modificação de estilo de vida. Não adianta você querer prescrever um remédio para esse paciente e mandar ele para casa se você não mexer no estilo de vida desse paciente. Atividade física, alimentação saudável, higiene do sono, tentar reduzir a quantidade de estresse. Vida emocional, vida espiritual. Tudo isso faz parte ali do pool de medidas que a gente precisa fazer com o paciente para resolver os fatores de risco que influenciam. A gente falou de 3, mas a gente tem pelo menos uns 13, 14 lá, né, enunciados pelo Lancet, que a gente sabe que influenciam no desenvolvimento de demências e de outras doenças em geral também. Então, não percam as esperanças de investir no estilo de vida dos pacientes de vocês. Perfeito. E nossos.
E isso é um conceito novo, mas eu achei fenomenal, que é o de capacidade vital intrínseca. Porque tira o foco da doença e joga ele no ambiente e nos hábitos e na, na disposição e na funcionalidade e no humor. É 2018 o artigo. É algo novo. A gente um dia conversa sobre A isso. gente pode trazer aqui para outro momento. E eu acredito que nesse momento a gente fecha aqui o artigo do Jama. A gente espera que tenha sido proveitoso para você que está acompanhando a gente nesse primeiro episódio. Eu agradeço aqui Jamerson e Cláudio por entrarem juntos nessa jornada, porque não deixa de ser uma jornada de aprendizado, e a gente quer trazer vocês com a gente nesse processo, e a gente espera produzir episódios como esse, semelhantes, de alto valor, para que você, profissional de saúde, possa usar na sua prática clínica, no dia a dia, e sempre lembrando das informações passadas aqui, e que modifique para melhor a sua prática clínica, né? Nesse momento, então, a gente agradece a sua participação. Se possível, nas redes sociais, gostar do assunto, gostar do tema, gostar da discussão, compartilha com as pessoas próximas, divulga, e a gente promete que vai se encontrar aqui pelo menos a cada 2 semanas nesse primeiro momento, no próximo episódio daqui a 2 semanas e assim por diante, até o infinito. Até o infinito. Valeu. Obrigado, Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.